Oi meninas, tudo bem? Esse vídeo então vai ser um vídeo de dois tópicos, não para economizar tempo, mas porque esses dois tópicos se complementam muito, então eu gosto de falar sobre eles juntos, tá? Então a gente vai falar sobre os fatores que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos, que podem ser intrínsecos, extrínsecos e implícitos. E a gente vai, ao mesmo tempo, falar dos métodos para controle microbiano na indústria, tá? Então, quando a gente falar de cada fator, a gente já vai citar alguns métodos, certo? Então, vamos lá. Esse desenho aqui, ele esquematiza quais são os fatores que a gente estuda. Então, os fatores intrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos são aqueles fatores que são do próprio alimento. Então, se a gente pensar nesse exemplo aqui, que é um pedaço de carne ou qualquer outro produto, quais são os fatores do produto que vão influenciar na população microbiana que esse alimento pode ter e na população que pode se desenvolver? Então, esses fatores são atividade de água do alimento, pH do alimento, potencial de óxido-redução, que a gente usa essa sigla EH, a composição e a presença de antimicrobianos naturais. A gente vai falar separadamente de cada um, certo? Então, esses são os fatores intrínsecos ou os fatores inerentes ao alimento. Os fatores extrínsecos são aqueles fatores externos, os fatores relacionados ao ambiente no qual o alimento se encontra. Então, os fatores extrínsecos são a umidade do ambiente, a atmosfera, então se tem ou não tem oxigênio no local que esse alimento está, a temperatura e a adição de aditivos alimentares, certo? Além desses fatores extrínsecos e intrínsecos, algumas literaturas também trazem um grupo de fatores que são chamados de implícitos. São aqueles fatores que ora aparecem, ora não aparecem, depende de muitas questões, não só do produto em si, mas de toda a trajetória que essas matérias-primas tiveram para chegar nesse produto. E como fatores implícitos, nós temos as interações mútuas ou a influência entre espécies. Então, a gente vai falar de todos os fatores, começando pelos intrínsecos, depois extrínsecos e os implícitos, tá? Vamos lá. Então, aqui nós temos a lista dos fatores intrínsecos. Então, começando com a atividade de água. O conceito de atividade de água, às vezes, ele é um pouco confuso, porque a gente tende a pensar no teor de água do alimento como a umidade do alimento. E tudo bem, realmente a umidade de um alimento é a quantidade de água que esse alimento produz. Produz não, que esse alimento apresenta. Mas, quando a gente pensa em atividade microbiana, não só microbiana, tá? Atividade enzimática e outras atividades, a gente tem que saber que para o micro-organismo desempenhar suas funções num produto, a água desse produto precisa estar disponível para esse micro-organismo. Nem toda a água, nem toda a umidade do alimento, ela está na forma de água livre para o micro-organismo usar. Parte dessa água está ligada a outras moléculas, a carboidratos, proteínas, sais ou o que quer que seja. E aí, parte dessa umidade, então, não vai estar disponível. Então, um alimento que tem uma umidade alta, nem sempre vai ter uma quantidade grande de água livre para o micro-organismo usar. E essa água livre, então, é chamada de atividade de água. Nós usamos duas siglas, a W, que é do inglês, né, Water Activity, ou a A do português, atividade de água, que representa, então, o teor de água livre do produto. Em termos físicos ou métricos, essa atividade de água ela é obtida por uma relação entre pressão de vapor de água do produto, pressão de vapor da água pura, certo? Para nós é um conceito chato, é mais fácil a gente entender a atividade de água como a relação entre a quantidade de água livre que o alimento tem e a água total que ele tem. Se a gente sempre tem essa relação, a gente consegue entender que esse valor a gente poderia usar em porcentagem, por exemplo. Então, a água livre do produto poderia variar de 0 a 100%.
toda a água livre ou nenhuma água livre, mas em termos de atividade de água não se usa em porcentagem, se usa em proporção mesmo. Então, esse valor varia de 0 a 1, certo? Então, os alimentos que têm atividade de água igual a 1, que é só água pura, tem toda a água livre. Os alimentos que têm atividade de água mais perto de 0, eles têm praticamente nada de água livre disponível para micro-organismos, ok? Essa tabelinha aqui traz alguns valores de atividade de água. A gente tem alguns alimentos como frutas e vegetais, aves e pescados, carnes, ovos, pães, que são produtos de atividade de água bem alta. E conforme a gente vai descendo, a gente percebe alguns produtos de atividade de água bem mais baixa, como açúcar, cereais, tá? O que é importante a gente saber? A literatura estabelece como 0,6 o valor limitante para a multiplicação de qualquer micro-organismo num alimento. Os micro-organismos precisam de água para se desenvolver. Alguns são mais exigentes em termos de quantidade de água do que outros, mas, de forma geral, se eu baixo a atividade de água do meu produto até 0,6 ou abaixo disso, eu não tenho mais desenvolvimento microbiano, tá? Claro que depende de alguns outros fatores, mas esse valor é meio que estabelecido e é um consenso. E esse valor é estabelecido baseado na atividade de água mínima requerida pelos nossos micro-organismos mais resistentes. Quem são eles? Esses 3 grupos aqui, ó. As bactérias halofílicas, a gente já falou desse termo. Então, halofílico é aquele micro-organismo que tem afinidade com o sal. Então, as bactérias halofílicas precisam de pelo menos 0,75 de atividade de água para crescer. Bolores xerofílicos, o xero, esse prefixo tem a ver com seco, então eles têm afinidade por ambiente seco. Eles conseguem crescer a partir de 0,65. E as leveduras osmofílicas, então elas têm afinidade por elevada pressão osmótica. Lembra que a gente falou de pressão osmótica? É quando o alimento tem muito sal ou muito açúcar, que a gente tem muita concentração de soluto, então a bactéria fica num ambiente de pressão e corre o risco dela perder água, né? Então, essas leveduras, elas precisam de pelo menos 0,61 para crescer, e esses são os grupos de micro-organismos que mais toleram falta de água. Então, se o menor é 0,61, 0,6 é o limite da temperatura, da literatura, tá? A gente tem aqui alguns micro-organismos específicos e as suas atividades de água. Então, Clostridium botulinum, que é uma bactéria patogênica importante, precisa de bastante água. As pseudomonas, que deterioram muito alimentos em geladeira, também precisam de bastante. A Escherichia coli, que é uma bactéria de contaminação fecal, também precisa de bastante. Vibrio paraimolíticos, que é comum em alimentos marinhos. Rhizopus stolonifer, que é um bolor comum em pães. Staphylococcus aureus, que é a bactéria patogênica que consegue tolerar menor atividade de água, 0,86, tá? Só alguns valores aqui. E além desses 3 termos que eu citei, halofílico, xerofílico, osmofílico, nós temos mais 2 termos aqui que têm relação com a capacidade dos micro-organismos sobreviverem em baixa atividade de água. Então, a gente já falou dos osmofílicos, que são aqueles que desenvolvem-se bem em em elevada pressão osmótica, porque eles realmente precisam dessa pressão osmótica para se desenvolver, eles têm afinidade com ela. Nós temos os osmodúricos. Eles não precisam de um ambiente com pressão osmótica alta para crescer, mas eles suportam esse ambiente. Halofílico, a gente já falou, eles têm afinidade com sal e requerem sal para crescer. Halotolerantes não precisam de sal para crescer, mas toleram, né? Eles estão até uns 7%, dependendo do micro-organismo, até 15% ele tolera, mas não precisa de sal para crescimento. E os xerofílicos, a gente acabou de falar, afinidade por ambiente seco. Certo? É importante a gente pensar, quando a gente vê aqui
a velocidade de várias reações que acontecem nos alimentos e também de crescimento microbiano, a gente já falou que a atividade de água vai de 0 a 1, certo? Aqui, ó, perto de 0,8 até 0,6, mais ou menos por aqui, de 0,6 para cima, crescem bem todos os micro-organismos, tá? Os fungos, os bolores, precisam, em geral, eles são mais resistentes, então a atividade de água mais baixa ainda favorece eles. Depois, as leveduras são resistentes em termos de atividade de água e as bactérias. Então, vejam que para crescer bactéria num produto, eu tenho que estar com a atividade de água de 0,8 para cima. Fungos e leveduras, ela já pode ser um pouco mais baixa. Quando eu estou nessa região de atividade de água aqui, de 0,8 para cima, dificilmente eu tenho outras reações, porque eu tenho muita água livre. Então, os solutos, as enzimas, os compostos químicos, eles estão muito diluídos no meu alimento. Então, eu não tenho reação enzimática quase, eu não tenho quase outras reações químicas não enzimáticas, eu tenho mais o desenvolvimento microbiano. Conforme eu vou baixando, chego numa atividade de água média aqui, 0,5, 0,6, já não tenho muito micro-organismos e aí eu tenho outras reações químicas acontecendo, enzimáticas e não enzimáticas, porque aí eu já não tenho tanta água diluindo as coisas. E quando eu seco bem o meu produto, a água vai toda embora, aí eu já não tenho quase reação nenhuma, eu tenho só metabolismos relacionados a lipídios, porque lipídio não tem afinidade com água, né? Mas é importante a gente pensar o que acontece no nosso produto em termos de atividade de água, para definir o processo que a gente vai utilizar e a atividade de água final que a gente vai requerer para esse produto. Lembrando que para medir a atividade de água a gente precisa de um aparelho, né? Diferente de fazer um teste de umidade que a gente consegue fazer na estufa. Bom, quando eu diminuo a atividade de água de um alimento, é a mesma coisa de quando a gente aumenta a pressão osmótica. Então, se eu diminuo a atividade de água, essa água externa vai embora. Então, os materiais ficam mais concentrados aqui, o sal, o açúcar e outros compostos. E aí, a gente já falou sobre isso. A célula microbiana começa a perder água e a membrana encolhe. E aí essa membrana perde o turgor, ela perde essa característica inchada dela, ela vai encolhendo. Então, o equilíbrio interno da célula é perturbado e ela não se multiplica. Pode ser que ela morra, se a membrana descolar toda da parede celular, a célula pode até morrer. Mas, de fato, o que acontece é o aumento grande da fase lag, tá? Então, esse momento de adaptação aqui vai ficando cada vez mais longo e o micro-organismo só vai se desenvolver, só vai chegar na fase log se a atividade de água aumentar. E pode ser que ele morra, mesmo assim, certo? Industrialmente, usam-se processos muito simples para reduzir a atividade de água. Então, deixa eu passar rapidinho aqui. Então, eu posso adicionar solutos, como fazer salgas ou adoçar. Então, um suco é um produto que tem muita água livre, ele dura muito pouco. Se eu pegar as frutas e fizer elas em calda, por exemplo, pela elevada concentração de açúcar, eu já vou ter um produto com uma durabilidade muito maior. Se eu pegar uma carne, um peixe e salgar, como eu vou adicionar sal, esse sal vai roubar a água livre, então eu vou baixar bastante a atividade de água, vou ter uma durabilidade maior. Outras formas de baixar a atividade de água é tirando a água de fato, então pegando um leite líquido, por exemplo, transformando ele em pó, então eu vou tirar muita água do produto, ou fazendo congelamento. Porque água livre, o micro-organismo precisa de água livre da forma líquida. Se a água estiver na forma de gelo, não serve. Então, congelar também reduz a atividade de água, tá? Bom, terminamos o nosso primeiro fator, vamos falar do segundo fator intrínseco, certo? Que são os fatores do próprio alimento. O segundo fator é o pH ou a acidez do produto. Se vocês derem uma olhada aqui, ó,
as bactérias, o pH ótimo para elas se desenvolverem no alimento é bem perto da neutralidade e elas conseguem se desenvolver em geral numa faixa de pH de 4,5 a 9. Então, se o alimento estiver abaixo de 4,5, dificilmente eu vou ter desenvolvimento bacteriano, desculpa. Mas eu vou ter o desenvolvimento de bolores e leveduras que toleram até 1,5 de pH. Então, em termos de acidez, os bolores são os mais tolerantes em relação à variação de pH. Vejam, eles vão de 1,5 a 11. As bactérias são os menos tolerantes, ou as mais sensíveis, porque elas vão de 4,5 a 9. Então, a gente não tem alimento alcalino, então a gente não fala desse lado aqui. Mas, em termos de processo, eu posso acidificar o meu produto e conseguir alguma conservação, especialmente em termos bacterianos, tá? Aqui a gente tem uma tabela que mostra o pH aproximado dos nossos alimentos. Alguns alimentos, como algumas hortaliças e frutas, já têm um pH mais ácido, vejam aqui. Por exemplo, azeitona, maçã. Quando a gente fala de carnes, pescados e laticínios, o pH já fica um pouco mais neutro. Então, aqui eu já tenho uma possibilidade maior de uma variedade maior de micro-organismos que se multiplicam com facilidade. E aí, em termos de pH, os alimentos são classificados em muito ácidos, ácidos ou pouco ácidos. Então, se o meu alimento tiver uma faixa de pH que varia, se tiver um pH que fique nessa faixa de 0 a 4, ele é classificado como muito ácido. Nos alimentos muito ácidos, crescem bolores e leveduras. Se o meu alimento estiver nessa faixa de 4 a 4,5, ele é um alimento ácido. Então, cresce bolores e leveduras e algumas bactérias, normalmente deteriorantes não patogênicas. Muitos lactobacilos, por exemplo, sobrevivem bem nessa faixa de pH, tá? Acima de 4,5, a gente tem os alimentos pouco ácidos, aí nesses alimentos cresce todos os micro-organismos possíveis, digamos assim. Esses valores aqui que foram estabelecidos para essa escala, 4,5 é o pH mínimo para crescimento de Clostridium botulino, que é um micro-organismo muito relevante na área alimentar. Então, por isso, utiliza-se esse valor em homenagem ao Clostridium botulino, digamos assim. E 4 é o valor limitante para as bactérias. Então, por isso, esses dois valores aqui, certo? O que acontece quando eu baixo muito o pH do meu produto? Quando eu faço isso, eu vou inativar enzimas, desnaturar ácidos nucleicos, proteínas da membrana, tudo isso da célula do micro-organismo, e aí eu vou comprometer a permeabilidade celular. Então, ou vai aumentar a fase lag microbiana, que é mais comum, que é aquela fase de adaptação, já mostrei de novo, ou eu posso, dependendo da situação, até provocar a morte do micro-organismo, certo? Isso depende do pH do produto e depende também do micro-organismo, se ele é mais sensível ou se ele é mais resistente. Em termos industriais, os métodos que envolvem pH, que são voltados para a conservação, pode ser a fabricação de conservas, que podem ser feitas adicionando ácidos, os mais comuns, ácido cítrico, ácido ascórbico, que é a vitamina C, ou ácido acético, que é o vinagre. Então, por exemplo, uma cenoura, o pH dela varia de 4,9 a 6. Se eu faço uma conserva, esse pH pode baixar até 3,6, por exemplo. Então, ela sairia de um alimento pouco ácido para um alimento muito ácido. E os processos fermentativos como um todo, por exemplo, aqueles que nós utilizamos para fazer iogurte. O leite tem o pH bem perto da neutralidade, o iogurte já tem um pH bem mais baixo, então também é uma forma de conservação, certo? Lembrando que as conservas também podem ser submetidas a processo fermentativo. Falamos então de atividade de água do alimento, pH do alimento, agora a gente vai falar da composição. A composição do alimento, ela
tem uma relação direta com a possibilidade dos micro-organismos se desenvolverem neles. Um aluno meu uma vez me perguntou o seguinte, falou, professora, margarina é uma porcaria, né? Porque a gente pode deixar na geladeira um tempão que não cresce nenhum micro-organismo. Aí eu falo, bom, por que não cresce? Que nutriente que a gente tem na margarina? A margarina não é um produto feito exclusivamente de óleos vegetais e alguns conservantes? O micro-organismo, a gente não acabou de falar que micro-organismo precisa de água para crescer? Se ele precisa de água e a margarina é um produto basicamente oleoso, ele não vai estragar mesmo. Às vezes a superfície da margarina, que faz aquelas gotinhas, pode crescer um bolorzinho ou outro, mas em geral não estraga. Por quê? Porque a composição do alimento é um fator super determinante para os micro-organismos crescerem. Então, quanto mais variado em termos de nutriente for o meu produto, ou seja, quanto mais nutritivo ele for, tiver carboidrato, vitamina, mineral, proteína, gordura e água, mais possibilidades de micro-organismos diferentes vão crescer nesse alimento. E aí, em termos de composição, não tem muito o que a gente fazer, porque eu não vou deixar o alimento menos nutritivo para fazer com que ele dure mais. O máximo que se faz é retirar a água dos produtos e aí baixar a atividade de água e aí alterar a composição, tá? Em termos de exigência nutricional, as bactérias gram-positivas que a gente fez no laboratório, lembra aquelas que ficam azuis ou roxas? São as mais exigentes em termos de valor nutritivo. Os bolores são os menos exigentes. É sempre assim, toda vez que o ambiente do alimento fica desfavorável, quem ainda consegue sobreviver são os bolores. As bactérias são as primeiras a falecer, a morrer. As leveduras, algumas ficam ali no meio do caminho e os bolores estão lá felizes e contentes, tá? Quarto fator intrínseco, que é fator do próprio alimento, é o potencial de oxirredução. É um conceito complicado porque a gente não consegue muito entender a medida desse conceito, mas o potencial de oxirredução é definido como a facilidade que um substrato ou alimento tem de perder ou ganhar elétrons, certo? Quando ele ganha elétrons, ele fica com sinal mais negativo, quando ele perde elétrons, ele fica com sinal positivo. Então, quando ele perde elétrons, o meu produto está mais oxidado, ou ele tem mais oxigênio, então aí o sinal é positivo. Quando ele ganha elétrons, ele está mais reduzido, então o sinal é mais negativo. Vamos pensar em oxidação, que é um termo mais fácil para nós? A gente sabe que os processos oxidativos são aqueles que a gente tem a presença do oxigênio. Tudo bem? Então, se eu estou com produtos que eu tenho mais presença de oxigênio, quais os micro-organismos que vão tender mais a se desenvolver nele? Os aeróbios. Concordam comigo? Agora, se eu estou um produto o inverso, ele não está oxidado, então ele não tem oxigênio. Os micro-organismos que tendem a se desenvolver mais neles são os anaeróbios. Então, se a gente pensar que alimentos mais oxidados têm um sinal positivo e alimentos menos oxidados ou mais reduzidos têm o sinal negativo, então os micro-organismos aeróbios se desenvolvem mais nos sinais positivos e os anaeróbios mais nos sinais negativos, a gente já consegue entender um pouco mais a relação desse potencial com os micro-organismos que tendem a crescer no produto, certo? Aqui são os limites de oxidação e redução. O máximo em termos de sinal positivo é 810, o máximo em termos de sinal negativo é 420 milivolts, tá? Então, os aeróbios, para eles se desenvolverem no produto, eles têm que estar nessa faixa de milivolts. Os facultativos preferem o positivo, mas até um pouquinho de negativo eles crescem, porque eles crescem também em anaerobiose e os anaeróbios, em geral, precisam de sinais negativos. Aí é importante a gente conhecer... a gente já falou sobre essas classificações quando a gente se viu, então eu vou passar, tá? Mas está aqui para vocês colarem, caso seja necessário. A gente vê para os produtos,
os sinais. Vejam. Então, em leite, que tem sinal positivo, em ovos, que tem sinal positivo, em sucos, que tem sinal positivo, os micro-organismos que tendem a crescer nesse produto são aeróbios, porque são alimentos que tendem a oxidar, ou seja, tendem a perder, já até me confundi aqui. Perder elétrons, isso. Carnes, salsichas, cereais, batata, alimentos enlatados, todos com sinal negativo, aí a gente tem uma tendência maior de desenvolvimento de micro-organismos anaeróbios ou aeróbios facultativos ou aerotolerantes, certo? Um exemplo, Clostridium botulino, que é um micro-organismo anaeróbio, ele requer um potencial de oxidorredução menor que 60 para se desenvolver. Então, ele não vai crescer em leite, não vai crescer em ovos, não vai crescer em sucos, ele vai crescer mais em carnes, que aí eu já estou nos negativos, cereais, alimentos enlatados, certo? Tudo bem? Anotem todas as dúvidas para vocês me perguntarem quando a gente se encontrar. A gente vai falar agora do último grupo de fatores intrínsecos, que são os fatores do próprio produto, que é os antimicrobianos naturais. Então, por que a gente deixa lá uma cebola cortada na geladeira sem nenhum recipiente e ela fica bem? Por que eu deixo um ovo, um copo de leite aberto na geladeira e ele estraga, por exemplo? Nós temos muitos alimentos que têm substâncias naturalmente presentes neles que têm capacidade ou de retardar ou até a impedir a multiplicação de micro-organismos, bactérias e fungos. Que substâncias são essas? Óleos essenciais, compostos fenólicos, aldeídos, glicosídeos e vários outros que têm ou ação microbicida, ou seja, impede mesmo que o micro-organismo se multiplique ali, se ele está ali, ele morre, ou microbiostática. Então, se tem uma população ali, ela fica parada, ela fica na fase lag muito tempo. O micro-organismo não se multiplica, tá? Também posso usar fungicida ou fungistático, se for efeito para fungos, bactericida ou bacteriostático, frente a bactérias, tá? Então, muitos condimentos têm essa função, muitos chás têm essa função, óleos essenciais de muitas coisas têm essa função. Normalmente, a maioria deles tem origem vegetal, mas nós temos outros de outras origens também. Exemplo, de origem vegetal, o eugenol, que está em cravo, canela, sálvia, o carvacrol, que está no tomilho, no orégano, vários outros que tem na mostarda, na baunilha, uva, alho e por aí vai. De origem animal, nós temos aqui tosana dos crustáceos, a lisozima, que está no ovo e no leite, vários outros. E nós temos alguns que são produzidos pelos micro-organismos. Então, a gente tem, por exemplo, bactérias, como a Lactococcus lactis, que produz uma substância que é bactericida. Olha que interessante. Além disso, alguns compostos antimicrobianos podem ser formados durante uma produção de alimentos. Por exemplo, quando eu defumo os produtos, há a deposição de algumas substâncias que são bactericidas, que acabam tendo função importante para esses produtos, tá? E aí, quando a gente fala dessas substâncias de origem microbiana, elas são chamadas de bacteriocinas. Então, são peptídeos ou proteínas que a bactéria produz e lança para o meio extracelular. E aí existem muitas estudadas e já se encontrou a ação bactericida ou bacteriostática frente a várias bactérias importantes, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, que são todos patógenos, né, transferidos por alimentos. Algumas dessas bacteriocinas são termoestáveis, então elas são bem resistentes quando adicionadas ao produto, então elas vão garantir uma estabilidade microbiológica mesmo. E duas que já são utilizadas industrialmente são a anisina, que é produzida pelo Lactococcus, que eu falei agora, e essa natamicina, produzida por um Streptococcus.
já são então são conservantes naturais, porque são conservantes produzidos pelos próprios micro-organismos. Além dessas substâncias antimicrobianas que muitos alimentos apresentam, a gente também diz que a cobertura do alimento também é um antimicrobiano natural. E aí a gente inclui, por exemplo, cascas de ovos, cascas de fruta, essas películas fininhas que às vezes a gente tem, porque todo mundo sabe que uma fruta inteira, por exemplo, dura bem mais do que uma fruta rachada, porque essas rachaduras são portas de entrada para micro-organismo. O ovo íntegro dura bem mais do que o ovo sem casca, porque a casca também não deixa de ser uma barreira à entrada para o micro-organismo, tá? Então, cascas, em geral, também são antimicrobianos naturais, ok? Aí a gente tem vários estudos que têm trabalhado com a pesquisa de antimicrobianos naturais em vários alimentos. Esse, por exemplo, é de 2021, da Food Chemistry, que é uma revista muito boa. Eles estavam extraindo, isolando e caracterizando e determinando a atividade antimicrobiana de polifenóis da casca de romã. E eles estão chamando de não extraíveis esses polifenóis, porque eles são presentes na casca, mas existe uma dificuldade em fazer a sua extração. Então, o pessoal desse artigo aqui, eles fizeram, eles liberaram então esses compostos por uma hidrólise ácida, seguida de uma extração usando etioacetato. Eles identificaram 6 compostos e aí fizeram experimentos antimicrobianos e perceberam que 2 compostos, 3 e 5, revelaram atividade antimicrobiana significante contra alguns patógenos, particularmente o composto 5, contra Staphylococcus aureus, e apresentou uma concentração inibitória mínima de 16 microgramas por ml, que é bem pouquinho. Esses ensaios de atividade antimicrobiana podem ser feitos de muitas formas. A concentração inibitória mínima é a mais comum, e eu até vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como eles fizeram. Isso aqui é o texto do artigo, tá? Isso aqui é uma foto que eu peguei de um outro lugar, mas só para exemplificar para vocês. Então, vejam, eles testaram 6 compostos frente a sei lá quantos micro-organismos. Não está escrito aqui, né? Deve estar escrito em outro lugar. Tá. Então, dava para fazer duplicata de cada composto, por exemplo, composto 1, micro-organismo tal, composto 1, micro-organismo tal, composto 1, micro-organismo tal. Ou, digamos que essa placa seja para um composto só. Então, duplicata frente a um micro-organismo, duplicata frente a outro, cada coluna é uma duplicata, tá? E aí, vejam, nesses pocinhos, é uma placa, mais ou menos assim, vários pocinhos, eu acho que cabe 1 ml ou 2 nesses pocinhos. E aí vai um pouquinho de meio de cultura, se prepara uma solução do micro-organismo, normalmente de população conhecida, 10 a 6 unidade formadora de colônia por ml, coloca ali, e aí coloca aqui uma amostra do composto. Eu estou avaliando aqui um extrato de um vegetal qualquer, então coloco aqui 1 ml. Misturo bem, pego uma amostra e passo para o próximo. Misturo, pego uma amostra e passo para o próximo. Então, a gente sempre vai diluindo pela metade. Então, se na primeira tinha 512, na próxima vai ter metade, na próxima metade, metade, metade. E aí, depois de colocar em várias concentrações, se faz um controle positivo e um negativo, né? Coloca na estufa e tira para ver o crescimento microbiano. Normalmente, o crescimento microbiano a gente vê pela turvação do meio. Mas se isso for difícil, existem vários corantes que são usados para isso. Então, nesse caso aqui, foi colocado corante. Então, quando o micro-organismo cresceu, fica rosa. Então, vejam, esse micro-organismo aqui, cada dupla é um micro-organismo, tá? Para esse micro-organismo, cresceu com 8, com 16, com 32...
Aqui é o controle. Então, cresceu com 8, com 16, com 32, com 64 começou a parar de crescer, porque já está mais azulado. Então, essa é a concentração que eu preciso colocar no mínimo para começar a parar esse crescimento. E aí eu vou fazendo essa análise para todos, ó. Aqui, para todos os micro-organismos, a gente ficou meio que na mesma concentração. Talvez para esse seja essa concentração aqui. Mas se faz esse experimento para determinar a concentração mínima requerida da substância para o micro-organismo crescer, certo? E vocês viram que esse experimento aqui, ó, uma concentração de 16 microgramas é quase nada. Então, eu preciso de uma quantidade muito pequena da substância para evitar o crescimento do micro-organismo. Ou seja, essa substância tem um potencial antimicrobiano bem forte, tá? Eles viram, então, um composto que precisava de bastante para ter efeito contra E. coli, um outro composto que precisava de bem menos para ter efeito contra Staphylococcus aureus, e esse composto aqui tinha um efeito bem legal contra Staphylococcus aureus e um efeito razoável aí contra esse outro micro-organismo, que eu não conheço, mas enfim. Outra forma que tem se trabalhado muito em termos de compostos antimicrobianos é a adição deles nas embalagens. A gente tem muito estudo, o orégano tem muita função antimicrobiana, por exemplo, então eu vou fazer um queijo de orégano. Vou pôr orégano no queijo, por exemplo. Mas aí o que acontece? Às vezes a gente estuda e percebe que a quantidade de orégano que seria necessária para realmente ter efeito é muito grande. E aí, se eu botar todo esse orégano no queijo, o queijo vai ficar horrível. Então, o que se tem feito muito? Tem se pegado esses compostos e adicionado nas embalagens dos produtos. Tanto na forma de filmes, que é o caso do que fizeram aqui com esse queijo. Então, queijo coalho após 14 dias de armazenamento, utilizando uma embalagem com nisina incorporada. Então, vejam que o queijo sem a nisina estragou bastante, com a nisina ficou bem bonitinho. E esse outro aqui, esse outro queijo, colocaram um sachêzinho dentro da embalagem contendo o composto. Depois de 14 dias, o material sem o sachê teve alterações de cor, soltou muita água, com o sachê ainda manteve a cor original com menos água. Então, tem se utilizado nas embalagens para diminuir o excesso de sabor que esses compostos têm dispensado para os produtos, tá? Terminamos os fatores intrínsecos. Então, falamos de atividade de água, falamos de acidez, de potencial de oxirredução, dos antimicrobianos naturais e da composição do alimento. Agora, a gente vai falar dos fatores extrínsecos, que são fatores externos ao produto. Certo? Esses 4. Então, vamos lá. A gente já viu que os micro-organismos têm temperatura mínima ótima e massa para crescer. E os que aparecem mais nos alimentos são os psicotróficos, que são aqueles que crescem nos refrigerados, os mesófilos, que é a maior parte dos patógenos e deteriorantes, e os termófilos, alguns bem importantes que podem ser deteriorantes e patogênicos. Então, esses são os que aparecem mais. Então, se eu sei que eu tenho temperatura ótima para esses micro-organismos se multiplicarem no produto, o que a indústria faz? Ela usa de tratamentos térmicos ou de aquecimento ou de abaixamento de temperatura para tentar controlar esses micro-organismos. A gente já viu esse slide numa aula anterior, deixei aqui só para ajudar, certo? Então, o que nós temos? A zona de perigo é essa faixa aqui, que vai mais ou menos de 15 a 52, 54 graus. O alimento que só fica nessa faixa de temperatura, no seu preparo, no seu preparo na indústria, no seu preparo em casa, é um alimento que eu tenho crescimento rápido de bactérias, de fungos, e aí eu posso ter vários problemas. Então, a indústria tenta trabalhar com temperaturas abaixo disso, para evitar o crescimento microbiano, e acima disso, especialmente acima de 63, abaixo de 0, tá? Nessa faixa clarinha aqui, salmão,
ainda tenho crescimento microbiano, para baixo disso dificilmente eu tenho, e para cima do salmão aqui eu também não tenho crescimento microbiano. Normalmente, em temperaturas baixas, a multiplicação dos micro-organismos é interrompida, tá? Temperaturas mais altas, dependendo da temperatura, eu consigo destruir micro-organismo, mas pode ser que eu só interrompa a multiplicação. Então, baseado nisso, nós temos os processos comuns, que são refrigeração. Então, eu vou evitar termófilos e mesófilos, mas eu ainda favoreço psicotróficos. Então, a faixa de temperatura das geladeiras normalmente é essa. Se eu congelar, eu vou evitar o crescimento de todos, até porque eu também estou tirando atividade de água, então abaixo de 0. Pasteurização é o aquecimento brando. Eu destruo micro-organismos patogênicos, mas os esporos sobrevivem à pasteurização. Esterilização, normalmente se destrói todos os micro-organismos patogênicos. Então, nós temos esses processos aplicados a vários produtos. Quando a indústria vai escolher a temperatura que ela vai trabalhar, ou o tempo de tratamento térmico, normalmente se preocupa com 2 parâmetros, que são os valores D e Z, que cada micro-organismo tem o seu. Então, o que é o valor D? É o tempo de redução decimal. É o tempo que demora para eu diminuir uma população microbiana em 90%. Então, por exemplo, o Clostridium botulinum possui um valor D a 121 graus, que é a temperatura de autoclave, de menos de 1 minuto. Então, se eu deixar uma população de Clostridium botulinum por 0,21 minutos nessa temperatura, eu vou reduzir 90% da população, certo? Então, esses são parâmetros que a indústria conhece para se basear para fazer os seus tratamentos térmicos. E o outro parâmetro, então, é o valor Z, é a quantidade em graus que eu preciso aumentar de temperatura para diminuir esse valor em 10 vezes. Então, se a 121 graus é 0,21 minutos, que demora para a população diminuir, quantos graus eu tenho que aumentar para cair para 0,021, ou seja, para diminuir 10 vezes? Então, esses são os parâmetros que devem ser conhecidos para cada micro-organismo de interesse para se definir os processos, tá? E aí, sabendo desses parâmetros de forma geral, nós temos 3 processos térmicos comumente utilizados. A pasteurização lenta, também chamada de LT-LT, do inglês. Pasteurização rápida, HT-ST, também do inglês. E a esterilização ultra rápida, que é o HT, tá? Temperaturas, quanto mais baixa a temperatura, mais longo o tempo. Quanto mais alta a temperatura, eu trabalho com tempos mais curtos. Esses processos, se eles são feitos com calor úmido, então eu vou ferver o produto, por exemplo, eu tenho uma eficiência melhor na eliminação microbiana, porque quando eu uso calor úmido, eu desnaturo proteínas, e isso se faz mais fácil. Quando eu uso calor seco, por exemplo, no forno, aí os micro-organismos morrem por oxidação de moléculas, e isso é mais demorado. Então, toda vez que eu vou fazer um processo com calor úmido, eu posso trabalhar com tempos menores, tá? Quando a gente vai esterilizar material no laboratório, por exemplo, na autoclave, que vai água dentro, o processo dura 15 a 20 minutos. Se eu vou fazer na estufa, a autoclave é 121 graus, 15 a 20 minutos. Se eu vou fazer na estufa, que é a seco, eu vou esterilizar a 180 graus por 2 a 3 horas. Só para a gente ter uma ideia dessa diferença de eficiência entre calor úmido e seco, tá? Segundo fator extrínseco, umidade relativa do ambiente. Todo mundo que veio a Bananeiras já sofreu com a umidade relativa do ambiente. E a gente sabe que, se eu estou num ambiente muito úmido, tudo vai absorver umidade. E se a coisa absorver umidade, vai ter mais água livre e aí vai ter mais multiplicação microbiana. Sempre começa pelos mofos, né? Então, se eu deixo o meu alimento armazenado num ambiente com umidade relativa do ar alta ou mais alta que a sua atividade de água, o alimento vai fazer o quê?
chupar a umidade, vai absorver a umidade e ele vai estragar mais rápido. Se eu deixo meu alimento numa umidade relativa do ar ou do ambiente mais baixo, ele vai perder água para o ambiente, então ele vai ficar mais sequinho e vai estragar mais devagar. Então, o que se faz a nível industrial pode-se, por exemplo, utilizar as embalagens ativas, que são aquelas embalagens que vão interagir com o alimento de alguma forma. Por exemplo, eu coloco um sachê aqui dentro. Esse sachê pode ser... Esse aqui não é de umidade, tá? Mas ele pode ser um sachê de umidade, igual aqueles que a gente encontra quando a gente compra bolsa, sapato, né? Deixa o sachê aqui. Conforme a banana, por exemplo, respira, vai gerando uma umidade que o sachê absorve, então esse produto demora mais para estragar. Pode-se utilizar essas embalagens ativas ou tecnologias de embalagem que tem barreira à umidade. Então, vários produtos aí duram muito tempo, ficam sequinhos, crocantes. A partir do momento que a gente abriu, de um dia para o outro, viram um produto totalmente fofo, né? Então, tecnologias de embalagens podem ser utilizadas para resolver o problema da umidade. O terceiro fator extrínseco é o ar ambiente. Então, se o meu alimento está no ambiente com oxigênio, eu vou ter problemas com micro-organismos aeróbios. Se o meu alimento está num ambiente com ausência de oxigênio, eu vou ter problema com os anaeróbios. Então, dependendo do alimento, eu posso escolher uma metodologia que vai me ajudar mais a evitar o crescimento de um grupo ou de outro. Quais são as técnicas que se usa? Uma atmosfera modificada. Então, quando eu embalo meu produto, eu uso um equipamento que insere dentro das embalagens uma composição gasosa específica. E aí, normalmente, se reduz um pouco o oxigênio. Reduz-se o oxigênio, aumenta o CO2, mas não muito, para o produto não fermentar, tá? Então, vai um pouco de CO2 e um pouco de nitrogênio para compensar esse oxigênio, ou trabalha-se com embalagens a vácuo, na qual retira-se totalmente a embalagem do produto. Além disso, pode-se fazer também o uso de embalagens ativas usando sachês que absorvem o oxigênio ou que absorvem CO2, por exemplo. Não só sachê, tá? Nessa primeira fila aqui, ó, eu tirei isso aqui de um informativo de 2016. Nessa primeira fila, temos os sachês dentro das embalagens, certo? Então, esses sachês vão absorver o oxigênio. Nessa segunda, as etiquetas ou os adesivos das embalagens absorvem o oxigênio. Nessa terceira, as substâncias foram incorporadas no plástico. Então, em todo o plástico eu tenho essa substância. Então, são várias formas de utilizar esse material que absorve o oxigênio e fazer o produto durar mais, tá? E, por último, mais simples, mas não menos importante, nós temos os aditivos que são adicionados de propósito no produto para fazer com que ele dure mais. Como eles são adicionados ao produto, são fatores extrínsecos também. Então, temos vários acidulantes, reguladores de acidez, conservadores e sequestrantes, que têm função relacionada com a conservação dos alimentos frente a micro-organismos. Então, se eu acidifico um produto, eu vou acabar dificultando a multiplicação, ou essa questão de controlar a acidez também, controlar a acidez. Temos substâncias que atuam de fato nos micro-organismos, que vão fazer com que esses alimentos durem mais. Terminamos então os fatores explícitos, falamos de temperatura, de umidade, de composição gasosa e dos aditivos. Falta falar do fator implícito. O que acontece é que muitos produtos eles já têm uma flora microbiana natural. E alguns produtos também, esses micro-organismos são adicionados para que o produto seja elaborado, como é o caso dos iogurtes, por exemplo, que se adicionam algumas bactérias no leite para provocar essa multiplicação. Como muitas matérias-primas já vêm com uma contaminação inicial, dependendo dos micro-organismos que aparecem, eles podem ter
processos de sinergia. Então, um micro-organismo pode ajudar o outro a crescer, que é o que acontece com os do iogurte, por exemplo. Ou eles podem ter interações antagônicas. Então, um micro-organismo atrapalha o desenvolvimento do outro. Então, esses são fatores que a gente não tem muito controle, porque a gente precisa conhecer a microbiota inicial das nossas matérias-primas, tá? Todos os micro-organismos, então, conforme eles vão se multiplicando nos alimentos, eles vão produzir substâncias chamadas de metabólitos que podem afetar a sobrevivência de outros, positiva ou negativamente. Negativamente, a gente já falou das bacteriocinas, então a anisina, produzida pelo Lactococcus lactis, a colicina, produzida por E. coli. Muitos lactobacilos produzem ácido lático e aí baixando a acidez do produto evita a multiplicação de vários micro-organismos. Também tem micro-organismos que produzem ácido acético, que também baixa o pH e evita o crescimento. Né? Então, essas interações são questões mais fora do nosso controle, mas que também têm muita relação com o desenvolvimento microbiano nos nossos produtos. E existe uma coisa também que alguns locais se faz em alguns locais, que é a exclusão competitiva. Quando eu tenho um micro-organismo que normalmente é patogênico ou que é desinteressante, que está numa matéria-prima, eu posso dar um jeito de pôr outro micro-organismo nessa matéria-prima que vai acabar excluindo ele. Isso se faz, por exemplo, em alguns países com a ração que é dada para aves. Nós sabemos que as aves, em geral, a gente come muito frango, então vamos falar de frango, né? Frango tem muita salmonela no intestino. Normal, é uma bactéria que faz parte da flora intestinal do frango. Mas essa salmonela não pode chegar na carne porque é um micro-organismo patogênico. Então, o que alguns criadores fazem? Na ração desses frangos, eles colocam bactérias que são competitivas com a salmonela em termos de nutriente e ambiente. O frango come essa ração, esses micro-organismos povoam o intestino do frango e as bactérias, as salmonelas acabam sendo eliminadas por competição. E aí, quando esses frangos são abatidos, a chance de ter alguma salmonela na carne é drasticamente minimizada. Essas bactérias elas não causam nenhum problema, então, tendo esse tipo de bactéria na carne, caso ela apareça, tá tranquilo. Então, isso também tem a ver com essas interações mútuas, quando tem micro-organismos que têm antagonismo de crescimento, tá? Em resumo, todos esses fatores extrínsecos e intrínsecos e extrínsecos que a gente falou, nossa, até travei, né? E também os implícitos, esqueci de colocar eles aqui, eles permitem que a gente tenha uma noção da vida de prateleira do produto, da estabilidade microbiológica e da capacidade de crescimento ou produção de toxinas por micro-organismos patogênicos no nosso alimento. Então, conhecendo os fatores e pensando em processos para minimizar alguns, diminuir a atividade de água, diminuir o pH, aumentar o sal, aumentar o açúcar, usar uma temperatura mais alta, tudo isso faz com que a gente consiga entender melhor a durabilidade do nosso produto, tá? Não é interessante, a nível industrial, a gente usar um tratamento único, trabalhar com um fator único. Porque se eu for pensar, por exemplo, em usar só a temperatura para diminuir a população microbiana num produto, talvez eu precise usar uma temperatura muito alta. E aí isso pode agredir as características nutricionais do meu produto. Então, pensando nisso, criou-se a teoria dos obstáculos, tecnologia dos obstáculos ou de barreiras, também chamados de obstáculos de Leissner, que foi o cara que descobriu isso. Ele afirma que utilizar simultaneamente mais de uma forma de controle microbiano é mais eficiente, porque aí eu consigo um alimento que mantenha os nutrientes, mas que seja seguro e tenha uma durabilidade longa. Então, essa tecnologia pensa, eu vou colocar 3 barreiras no meu produto. Vou mexer com a atividade de água, pH e vou colocar conservantes. Então, se os micro-organismos passarem por 2, eles não passam por essa. Então, eu tenho que pensar em quantas barreiras eu quero pôr
para eu conseguir segurar a contaminação. Olha, para esse produto aqui, a atividade de água está tão alta que ele já segura, então eu nem precisaria mexer aqui. Para esse produto aqui, o micro-organismo de interesse pula todos, então eu preciso botar uma barreira a mais ou crescer essas barreiras. Se o meu produto tem muitos nutrientes, ele já tem um trampolim inicial, né? Então, a gente tem que pensar na combinação dos fatores para a gente conseguir um alimento mais seguro e que ainda seja nutritivo. E aí, falando sobre isso, entra os métodos mais atuais de conservação dos produtos, que são as novas tecnologias, que são mais brandas, então elas tendem a ter um produto que mantenha mais a qualidade nutricional e ainda tenha um frescor maior. Então, o objetivo dessas tecnologias novas é prevenir o crescimento microbiano sem comprometer a qualidade e o sabor dos produtos. Normalmente são utilizados tratamentos físicos para esse fim, tá? Quais são as exigências dos consumidores que influenciam o desenvolvimento dessas técnicas? Então, os consumidores querem alimentos que tenham mais conveniência, que sejam fáceis de estocar, que durem mais, que tenham mais qualidade, melhor sabor, textura, aparência, que sejam mais frescos. Então, tudo isso são coisas que eu tenho que garantir. Eles precisam ser mais naturais, mais saudáveis, mais seguros. Então, eu tenho que pensar em técnicas que consigam garantir boa parte dessas exigências. Quais os problemas das técnicas que se usam normalmente? Então, a secagem, que atua na atividade de água, ela estraga bastante o produto, dependendo do produto. Então, perde sabor, formato, cor, o produto fica duro. A liofilização, que é uma secagem ok, é muito cara. Enlatamento, salga, processos de perda de qualidade, muito sal que não faz bem. Acidificação, às vezes o produto fica muito ácido. Nem vou dizer o problema dos conservantes artificiais. Os processos de baixa temperatura também gastam muita energia. Então, o que se tem feito? Novos processos aplicados à conservação. Alguns eu citei, como a embalagem com atmosfera modificada, embalagens ativas, mas nós temos muitos outros. Eletroaquecimento, processamento sob pressão, descarga elétrica, luz, ultrassom e muitos outros processos. Além desses, nós temos muitos outros, tá? Vale muito a pena ler sobre isso. Trouxe aqui 2 exemplos de artigos só para a gente fechar esse assunto. E depois eu sei que vocês vão ficar curiosos e vão dar mais uma lida sobre esse material, né? Sobre essas novas tecnologias. Esse artigo aqui é de 2018, eles estavam estudando o processo em alta pressão e processo térmico na vida de prateleira de purê e suco de morango. Então, veja, o propósito era determinar os efeitos de processos de alta pressão, que eles chamaram de HPP, uma faixa aqui de megapascal, e tratamento térmico HT 85 graus por 2 minutos. E aí eles avaliaram a inativação de enzima de micro-organismos, Brix, pH, teor de antocianinas, vitamina C, cor e propriedades sensoriais. Então, eles perceberam que o produto teve estabilidade microbiológica por 49 dias, quando processado em altas pressões. As antocianinas, vitamina C e a cor foram preservadas nos 2 processos. Durante o armazenamento, as antocianinas, vitamina C e a qualidade sensorial foram mais conservadas no processo térmico do que nos processos de alta pressão para os purês. Não teve diferença para sucos, por exemplo. E aí eles contaram aqui como foi feita a análise microbiológica. Então, eles usaram agar-PCA, que é o agar padrão para contagem, para contar bactérias aeróbicas totais, que é uma medida que a gente mede para ver a deterioração. Então, foram medindo isso com o passar do tempo e também fizeram contagem de
leveduras e bolores e leveduras, né? Bolores, leveduras. E eles perceberam, então, que a estabilidade microbiológica foi mantida. Então, são duas medidas gerais. Bactérias aeróbicas gerais, que a gente chama de aeróbios mesófilos, e bolores e leveduras gerais, que também nos dão uma noção da durabilidade do produto. Outro trabalho também bastante interessante, esse de 2020, eles utilizaram radiação gama e o seu efeito num fungo específico aqui, que é comum na polcã, na laranja polcã. E aí vejam só, aqui nada de radiação e o máximo de radiação que eles utilizaram. Vejam a diferença do tamanho do fungo. Então, segurar o crescimento do fungo em tamanho é diminuir população fúngica, tá? Diferente para a bactéria que não aumenta de tamanho. Aí eles perceberam, ó, o diâmetro da colônia do fungo mediram em relação à quantidade de radiação. O máximo de radiação que eles usaram, a colônia ficou bem pequenininha em centímetros. Aí a porcentagem de inibição foi muito próxima de 100% quando utilizaram a irradiação de 1 kGy. Eu não lembro o nome dessa medida agora, mas é uma medida de radiação, tá? Ah, professora, se chegaram quase no 100%, por que eles não usaram mais de 1? Vejam as fotos da polcã aqui, ó, sem nada, com 1, com 3 e com 5 de radiação. Com 3, a irradiação começa a estragar a fruta, porque acaba sendo um processo muito severo. Com 5, ela até apodrece, ó. Então, eles estabeleceram 1 como limite máximo para manter a qualidade sensorial da fruta. E aí, com 1, eles conseguiram uma redução bem significativa na população fúngica, tá? Então, são só alguns exemplos aqui dessas tecnologias mais recentes. Sempre vale a pena a gente dar uma olhada nelas, ok? Meninas, é isso desse conteúdo. Anotem as dúvidas para a gente conversar sobre elas no nosso próximo encontro. Até!